Vamos começar a gravar daqui a pouquinho. Queria agradecer sua presença e obrigado por compartilhar conosco. A gente tem trabalhado aí no grupo do ecossistema trazendo inovação, trazendo novas formas de fazer negócio e queria mais uma vez agradecer sua presença. Então, a gente vai ter uns minutinhos aí que o Kleber vai explicar um pouco do trabalho dele, que ele faz, e depois a gente vai abrir para perguntas, vamos fazer uma coisa mais interativa. Beleza, pessoal? Kleber, com você. Bom, primeiramente, obrigado, Graciele, pelo convite, pela oportunidade. Eu vou me apresentar, né, fazer a apresentação sobre o que é ciência de dados, que é uma coisa que eu venho trabalhando praticamente nos últimos 20 anos. Eu só descobri recentemente que eu era um cientista de dados, mas, enfim, né, eu vou explicar um pouco dessa história e um pouco dos modelos que eu já trabalhei, principalmente nos últimos anos, aplicados a diferentes áreas do conhecimento de negócios, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Espero que todos estejam vendo já. Só confirmem para mim, vocês estão vendo essa tela aqui do Senai Tecnologia e Inovação? A gente já está vendo, Kleber, tranquilo. Perfeito. Então, eu sou dessa área dentro do Senai, né, da área de tecnologia e inovação, né? Temos vários institutos, um corpo técnico bastante extenso de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento, construção civil, eletroquímica, engenharia de estruturas e também tecnologia da informação, o que eu faço acaba estando mais conectado, né? Eu coordeno uma área de pesquisa e desenvolvimento e inovação, mais focada hoje na parte de ciência de dados, e ciência de dados, né, eu vou explicar um pouco melhor esse conceito, mas vai ficar cada vez mais claro que ela é uma área hoje completamente integradora de N negócios, né? Praticamente todos os setores econômicos hoje se utilizam massivamente, né, de tecnologia e de ciência de dados, e se não se utilizam ainda, vão ter que se utilizar. Essa é a essência de todo esse processo de transformação digital que a gente tem atravessado. Eu nomeei a apresentação como ciência de dados aplicada à construção civil, claro e obviamente que eu vou explicar muito mais... Pessoal, tem só... aí. Eu vou explicar muito mais o conceito de ciência de dados e vou pincelando de que forma que a gente pode entrar dentro da construção civil. Então, eu acho que um dos pontos fundamentais assim da minha exposição hoje, que eu gostaria no final de estar debatendo com vocês, é de que forma que a gente pode, né, cada vez mais construir tecnologias de ciência de dados de forma compartilhada para todo o setor da construção civil, para desenvolver, obviamente, cada vez mais o setor, mas principalmente desenvolver cada vez mais a sociedade brasileira e a cidade brasileira. Bom, o que é ciência de dados, né? Uma palavra, é importante você começar definindo muito bem esse conceito para daí discutir depois possíveis aplicações, né? Mas é uma área interdisciplinar, né? Normalmente você tem que, para desenvolver modelos de ciência de dados, você acaba tendo que ter contato, né, com N áreas do conhecimento, mas a essência do que é a ciência de dados, ela começa aqui, né, que é a estatística. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala de ciência de dados hoje, é bom que se diga isso, são modelos estatísticos de regressão, de métodos multivariados, né, de multivariados, análises fatoriais, clusters e coisas, e assim vai, várias técnicas multivariadas, né, estatísticas, das quais elas não são dessa década, elas são da década de 50, década de 60, década de 70, ou seja, são modelos matemáticos criados há muito tempo atrás. A questão que mudou muito nos últimos tempos é que a gente nunca teve tanta infraestrutura computacional disponível, né, para poder processar esses modelos matemáticos que eram complexos de serem operacionalizados, né? E isso que viabilizou a difusão cada vez maior da ciência de dados. Um segundo ponto, uma disciplina importante quando a gente vai falar de ciência de dados, é exatamente os fundamentos básicos de pesquisa, né? Você tem que entender muito bem do que se trata uma amostra para poder fazer uma generalização, o que é uma população o que é uma unidade de análise, né? Se é uma cidade, se é um indivíduo, se são organizações, ou seja, você tem que ter um entendimento básico ali de alguns fundamentos de pesquisas
para poder, obviamente, operacionalizar ciência de dados. Sem um entendimento de estatística e sem um entendimento de fundamentos de pesquisa, você pode fazer ciência de dados. A questão é que, às vezes, você vai tirar conclusões ou confirmar determinadas hipóteses sem nenhuma base estatística fundamentada, e aí tomar, obviamente, decisões erradas a partir disso, né? Então, compreender esses fundamentos básicos é um ponto fundamental. Ciência de dados passa por programação também, e aí eu já gostaria de tocar algumas coisas que eu imagino para a construção civil a partir daqui, porque, né, você desenvolve um modelo de cluster ou uma regressão onde a gente começa a fazer a previsão de crescimento da economia ou a previsão de crescimento de contratação de trabalhadores, por exemplo, mas isso precisa ser programável para aparecer para um usuário na ponta, né, que venha consumir essa informação. Mas, ao mesmo tempo, existe a demanda de programação para você capturar dados. Então, por exemplo, quando você coloca um IoT que começa a gerar uma série de dados, né, referentes a temperatura, pressão numa determinada localidade, sensores que estejam, né, acoplados dentro de uma construção ou mesmo dentro de uma cidade, isso tudo você vai ter que capturar esse dado de alguma forma, né? Então, isso entra a programação. Além disso, e aí tocando de novo na questão da construção civil, você tem redes sociais, né, que estão gerando um monte de dados, onde pessoas estão avaliando, às vezes, determinado bairro, estão avaliando o modo de vida de uma determinada localidade, de alguma determinada cidade, ou mesmo, às vezes, os preços que estão sendo praticados por metro quadrado, né, na compra e venda de imóveis numa determinada localidade. Ou seja, tudo isso você precisa, né, fazer um scrap, você precisa trazer esse dado, você precisa capturar esse dado para poder, obviamente, depois aplicar os modelos estatísticos e de pesquisa as quais eu comentei anteriormente. Então, a programação ela acaba cumprindo dupla função aí, né? Tanto de captura de dado quanto de a programação para exposição do dado dali em diante. A visualização de dados, né? Essa é uma questão extremamente importante, assim, porque às vezes você tem modelos estatísticos muito bem elaborados, muito bem desenvolvidos, mas quando você expõe esse dado, ele não significa nada para ninguém. Assim, as pessoas não conseguem compreender ou fazer uma leitura, né, a partir daquelas informações geradas ali. Então, a mera visualização dos dados, né, ou seja, um dado que ele conta uma história, existe um enredo ali por trás, né, de o preço praticado, o que as pessoas falam daquela localidade, o fluxo urbano naquela localidade, ou que tipo de gente que habita aquela localidade, tudo isso concatenado, ele conta uma história. Então, essa não deixa de ser uma disciplina muito importante de ciência de dados. Aí eu trago um outro agora, que ele está conectado diretamente à programação, mas ele não deixa de ser um elemento conectado, obviamente, a toda essa parte estatística de fundamentos de pesquisa, que são algoritmos, né? Então, a partir do momento que você criou um modelo, né? Por exemplo, na construção civil, onde eu aponto oportunidades que existam em bairros, né? Em qualquer bairro de qualquer cidade do Paraná, onde há a possibilidade de onde ele apresente oportunidade de desenvolvimento de algum negócio. Então, por exemplo, farmácia. Onde eu vou colocar uma farmácia hoje em Curitiba? Você poderia construir um modelo a partir disso que ele vai lá e aponta, é mais provável que tenha sucesso nessa localidade, porque tem uma densidade populacional muito alta, tem uma renda média da população naquela localidade boa, então, assim, e não tem oferta, né, de farmácias suficientes naquela localidade, ou seja, existe demanda, né, reprimida ali. Você poderia ter um modelo construído que aponte exatamente esse tipo de output, né? Isso vai se transformar, obviamente, num algoritmo que vai ser consumido, né? Então, essa parte de mineração de dados, aí entra um ponto muito importante também, que você transforma num algoritmo que é consumido por aplicações, mas ao mesmo tempo, você pode consumir algoritmos prontos já existentes dentro da tua aplicação, dentro do teu BI, né? Então, é um pouco técnico que eu estou falando demais, mas é importante para mostrar um pouco das nuances e das diferenças. Aí vem toda a parte de infraestrutura computacional que eu comentei, né? Então, hoje, principalmente na última década,
a gente, com a computação em nuvem, isso viabilizou enormemente você ter capacidade de processamento massivo de muitos dados e de poder computacional praticamente ilimitado assim, para ser consumido e processado esses modelos. Isso que viabilizou a difusão da ciência de dados. E aí, até fazendo a conexão com o que eu coloquei inicialmente, né? Quando eu fiz meu mestrado e doutorado, eu usava massivamente, né, estatística, fundamentos de pesquisa, visualização de dados, até um pouco da parte de engenharia de dados aqui. Mas eu estava me formando, eu fiz meu mestrado e doutorado em pesquisa, né, e na área de administração, negócios, economia, né, que são as áreas que eu acabo transitando, usando-se, obviamente, de metodologias quantitativas, ou seja, sempre trabalhando muito com dados quantitativos. E aí o termo passou a ser cunhado de ciência de dados nos últimos 3 anos, 4 anos. Então, assim, eu me formei nos últimos 20 anos como cientista de dados, mas só descobri recentemente isso, né? E, por fim, e extremamente importante, né, como disciplina de ciência de dados, vem toda a parte de engenharia de dados em si. Ou seja, não existe ciência, não existe estatística, ou qualquer coisa que você faça se você não tiver bom dado. E esse é um ponto essencial desse diálogo, inclusive. Dado ruim vai gerar modelo ruim, ou seja, você não tem modelo, você não tem mágica do outro lado, você não vai gerar uma informação qualificada do outro lado se você tem dados ruins. Agora, dado bom também, com, né, cientistas envolvidos que não sabem fazer o bom uso, você vai gerar também informações erradas. Então, esse é uma coisa que precisa ser trabalhada de forma conjunta. Bons dados e bons modelos construídos para gerar boas decisões de negócio. Então, em suma, né, essa seria a composição de cientistas de dados, e aí já fazendo um alerta, inclusive, né, porque existe uma confusão muito grande do entendimento, às vezes, disso no mercado de trabalho. Você contratar um cientista de dados que entenda de tudo isso daqui, não existe, né? Isso não existe. Esse cara não existe. Você vai encontrar cientistas de dados que entendam uma ponta ou outra. Então, o mais interessante, às vezes, é você trabalhar ou com perfis que sejam complementares para poder fazer exatamente isso, ou contrata um Senai da vida que consegue ter, obviamente, toda uma equipe dessa de trabalho conjunta, né? Mas, se você quiser montar uma equipe dentro da tua empresa, pense de forma complementar. Não vai existir esse unicórnio. Não existe. Bom, né? Conceituado que é ciência de dados e apresentado as disciplinas, eu vou passar a contar um pouco da minha história, né? Desenvolvendo alguns desses modelos dentro do Senai. Obviamente que eu já fiz isso na academia também, mas eu vou contar um pouco da nossa história mais recente. O que a gente tem constituído como eu comentei lá anteriormente, né, da parte de engenharia de dados, é constituído um grande big data. A gente tem sistematicamente trazido uma série de dados governamentais, mas, ao mesmo tempo, trazido uma série de dados, às vezes, de parceiros nossos, que geram dados também, como dados, às vezes, como da HighLab, que ela está testando, né, pessoas com exames sorológicos, né? Então, todos esses exames que são realizados de COVID, né, os exames sorológicos de COVID, o dado dessas pessoas vem para nós, né? Então, automaticamente, a gente está tirando um retrato, né, do nível de contaminação da COVID que existe no estado do Paraná, ou dentro de uma organização, e assim por diante. Mas eu vou detalhar mais isso adiante. Os dados do IBGE, né, esse é uma fonte de dados que eu acho que é fundamental quando se pensa na construção civil, porque de lá você tira, dentro de uma cidade, toda a distribuição por bairro de renda média da população, como é que é o padrão dos domicílios, como é que é a questão de arborização, como é que é a questão de vias públicas, ou seja, tem uma infinidade de dados do IBGE que você pode construir modelos a partir dali, identificando oportunidades de negócio, de tipos de empreendimentos a serem desenvolvidos. Mas é até bom eu fazer um gancho aqui, né? Do que é uma análise qualitativa de uma quant a partir desses dados. Mas hoje, quando eu contrato uma pesquisa de mercado, eles já se utilizam desses dados do IBGE para poder definir, né, quantos dormitórios deve ter um apartamento no bairro do Cristo Rei, por exemplo, que eu vou conseguir vender mais fácil e assim por diante. Ok, né? A pessoa, de fato, se utiliza de uma base de dados dessa para poder tirar essa conclusão.
Porém, quando você está pensando em ciência de dados, você já está pensando nisso em escala. Eu já não estou mais falando só do Cristo Rei, eu estou falando de todos os bairros do Brasil para apontar quais são os melhores negócios em cada um desses bairros. Ou seja, quais se enquadram melhor como oportunidades ou que tipo de oferta de serviço, de produto imobiliário que eu devo ofertar em cada uma dessas localidades. Ou seja, a escala muda. Né? Você já não está mais falando de uma escala de uma análise de um produto só numa localidade, mas você já começa a monitorar todo o país. Então, essa é a pegada que você dá com a ciência de dados. Dados meteorológicos, né? Isso é uma fonte, às vezes, que a gente adota para checar questões de proliferação de doenças, né? Como o caso da Covid, para checar se isso tem relação. Enfim, dados de estabelecimentos, e aqui entra uma parte importante quando você pensa também a questão de imobiliária, né? Porque se você compreende, né? Você pega aqui no bairro do Cristo Rei, você entende toda a oferta de portfólio de serviços que tem nessa localidade, quando você leva exatamente para o nível Brasil, bairros de todo o Brasil, você começa a entender vários bairros do país que têm falta de oferta de determinados serviços. Ou seja, às vezes a construção ela não precisa estar focada em fazer um novo prédio, mas poderia construir fazer um empreendimento comercial numa determinada localidade para poder abrigar determinados serviços comerciais que são ausentes naquela localidade. E aí eu vou até citar um exemplo, né? Se você quiser abrir algum serviço de saúde hoje em Curitiba, né, na parte odontológica ou uma clínica médica, vá para o Cajuru e para o Capão da Embuia. Existe uma densidade populacional extremamente alta naquela região, porém, não existe oferta adequada. Consequentemente, as pessoas se deslocam de lá para ir em outras localidades da cidade para consumirem esse serviço. Então, agora, de novo, né, a minha provocação, imagine que você fizesse isso em escala nacional, né, ou que seja, só Paraná. Né? Então, essa é a essência, ou seja, você tem que trazer dados, né? Sejam dados de parceiros, sejam dados abertos governamentais, para poder fazer modelos cada vez mais robustos e que tenham um poder explicativo cada vez maior. Aqui eu vou contar um pouco da minha história, né, com alguns modelos que eu construí dentro do próprio Senai. Né? Então, eu vou começar com alguns mais descritivos, assim, né? Então, esse dado aqui, esse mapa, né, e de certa forma ele é válido também quando pensa-se em construção civil, ele conta a história de onde se tem o maior adensamento industrial nas cidades brasileiras. E aí, quando você começa a plotar toda a infraestrutura brasileira, de aeroportos, portos, rodovias federais, estaduais, ferrovias e assim por diante, você começa a entender um fenômeno de desenvolvimento do Brasil, que é onde passam as rodovias federais no Brasil, é onde se dá o desenvolvimento industrial brasileiro. Então, assim, veja como são duas coisas importantes aí que a gente está falando e que remete a vocês da construção civil. Infraestrutura é um ponto fundamental para o desenvolvimento econômico, industrial, enfim, desenvolvimento econômico de uma maneira geral. Isso é provado aqui, né, por esse mapa. Mas se você descer no nível para dentro das cidades, você vai observar fenômenos similares a esse. A única exceção do Brasil aqui é o estado de São Paulo, porque lá são as ferrovias que conduziram o desenvolvimento industrial no estado de São Paulo. Esse outro mapa aqui, que é também é uma informação, é um modelo muito mais descritivo, assim, né? Não tem nenhuma estatística mais pesada em cima, mas é só sobreposição de dados para você visualizar determinados fenômenos. Mas esse aqui, o que ele está mostrando é onde é que se dá a maior concentração de bares e restaurantes na cidade de Curitiba. Você pode ver aqui que ele se concentra e se adensa principalmente na região central da cidade, né? É onde você tem maior oferta desse tipo de serviço. Obviamente tem até questões históricas ali, né? Onde começou o desenvolvimento da cidade e assim por diante. Mas imaginem, voltando àquele exemplo que eu dei, né? Que a gente começa a criar indicadores que apontem em quais outras localidades da cidade você tem a ausência da oferta de bares e restaurantes de acordo com a população que ali, né, reside, né, de acordo com a concentração populacional que existe ali. Ou seja, você começa a construir modelos, né, que apontam oportunidades de investimento, literalmente. Né?
Agora eu vou dar um passo além, né? Ou seja, vamos subir um pouco o nível das modelagens, né? Então, comecei com essas duas mais descritivas, né? Que mais expõem algumas informações. Mas esse aqui é um modelo da educação, né? Que a gente adota dentro do Senai, mas que ele é bem ilustrativo. A gente tem um portfólio, vocês conhecem o Senai, né? A gente tem N linhas de ações, entre elas a educação técnica, né? Que é o nosso... a gente nasceu a partir dali, né? Na década de 40. Então, cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo aqui, elas são um curso técnico que a gente oferta em alguma unidade nossa do estado do Paraná. Só que para manter o curso dentro do nosso portfólio, ou para descartar o curso do nosso portfólio, a gente precisa ter critérios, né? Critérios que passam por qual que é o nível de concorrência que a gente tem em cada localidade, qual que é o nosso market share do Senai naquela localidade, se existe oferta pública daquele curso naquela localidade ou não, como é a demanda da indústria por aquele profissional que a gente está formando. Então, assim, quando eu estou falando de um técnico em mecânica, qual que é a demanda de aquecimento desse técnico de mecânica na região, pela indústria da região de Ponta Grossa, por exemplo, onde a gente tem unidade? Ou seja, quando a gente cruza essas múltiplas fontes de dados com esses indicadores, a gente consegue exatamente posicionar esse curso cada um desses cursos em cada unidade dentro dessa matriz, né? Que ele vai lá e aponta. Basicamente, essa linha é uma linha divisória, né? Do ponto de vista de mercado. Daqui para cá, significa que do ponto de vista de mercado educacional e de trabalho, aquele curso se justifica. Porque, assim, existe demanda industrial por aquele profissional, e nós estamos muito bem posicionados, ou enquanto ofertante, ou como uma participação privada muito intensa, né? Ou seja, demanda a nossa participação, ela não tem oferta pública. Quando o curso está dessa linha divisória para a esquerda, significa que do ponto de vista de mercado educacional e de trabalho, aquele curso não se justifica. Aí entra um segundo critério, que daí é o nosso eixo Y aqui da história. Se existe demanda política pela existência ou não daquele curso. Ou seja, o setor industrial está requerendo, né, a existência daquele curso, existe uma demanda política governamental, de prefeitura, para a existência daquele curso. Ou seja, quando sim, aí esse curso vai estar dentro desse quadrante aqui, né? Ou seja, ele não tem demanda de mercado, porém, ele tem uma demanda política, ou seja, existe pressão por parte de organizações industriais ou setores industriais pela existência. Ou seja, a gente tem que abrir o diálogo com essas empresas para poder compreender se a gente mantém ou não no portfólio. E aí, esses aqui são os cursos que não se enquadram nem do ponto de vista de mercado, nem do ponto de vista político. Esse é um modelo construído, né? Mas qual que é o ponto legal dessa história aqui? Quando você expõe uma realidade dessa para uma série de gestores, não tem mais discussão, entendeu? O modelo, ele fala por si. A questão que você coloca para o gestor cara, desse curso que está aqui, né, que você é o responsável, por que eu não devo cortar o curso? A pergunta muda, entendeu? Por que eu não devo cortar esse curso? Porque, assim, do ponto de vista de mercado e político, não faz nenhum sentido. Ou você me apresenta uma justificativa cabível, ou então não faz sentido a gente manter isso no nosso portfólio. Então, vejam um ponto importante que eu estou querendo evoluir aqui em termos de ciência de dados. Primeiro, eu mostrei 2 exemplos mais descritivos de dados. Eles estão mostrando uma realidade pura e simples. Esse aqui já é um modelo diagnóstico, ou seja, ele toma uma decisão, né? Ele orienta já o gestor a uma tomada de decisão. Então, esse é um ponto. E o próximo que eu vou mostrar, que eu também vou seguir a linha da educação, né? Mas, como eu comentei anteriormente, né? Eu vou mostrar mais os exemplos ligados à educação, saúde, mobilidade que eu já trabalhei, e aí, naturalmente, a gente vai tentando fazer o match com vocês da construção, né? Ok, né? Eu mostrei ali um modelo diagnóstico em que a gente apresentou, né? Você precisava cortar cursos, né? Mas aí a gente precisa também continuamente abrir cursos, né? Então, para abrir novos cursos, né? Um eletrotécnico ou de edificações, qualquer coisa do gênero, em qualquer localidade, qualquer unidade Senai do Brasil, você precisa também ter critérios. E qual que é o critério que a gente adotou, né? E aí isso tudo é baseado em modelos de ciência de dados, estatística e assim por diante. Além de dados de mercado educacional, como eu comentei,
volta-se aqui às questões de demanda do trabalhador da indústria, o aquecimento da procura por esse profissional, né? Então, se eu falo de um curso de eletrotécnica, onde, né, eu tenho aquecimento da procura desse profissional, onde tem demanda de fato, ou seja, a empregabilidade desse cara na indústria é alta, e um ponto que é um verdadeiro gatilho, assim, isso faz toda a diferença nesse nível de ensino, que é o salário médio da pessoa, ou seja, em Campo Largo, um cara de eletrotécnica, quanto que ele ganha em média para trabalhar nessa ocupação naquela localidade? Porque, vejam só, e aí tem uma questão até econômica, social, que explica isso, né? Que é o fator de salário médio, ou seja, quanto que se ganha mais esse profissional naquela localidade em relação à média dos trabalhadores técnicos daquela região. Quanto mais alto é esse nível, maior a demanda vai ser de profissionais, pessoas interessadas em fazer aquele curso. E qual que é o efeito econômico que eu estou comentando por trás, né? O fato de ter exatamente essa procura, né, ou as indústrias estarem pagando mais por esse profissional, é exatamente porque não falta oferta, ou seja, está demandando, está faltando gente para trabalhar com isso naquela localidade. Por isso que os salários sobem, né? Então, esse é uma variável que ela é um gatilho para exatamente aumentar a oportunidade de oferta daquele curso naquela região. O que a gente fez aqui, isso aqui é um puro modelo de forecast, né? Ele está olhando para o futuro. Então, a gente, quando vai lá e roda esse modelo, a gente vai lá e prevê o que vai acontecer no próximo semestre. Ele classifica como se fosse um semáforo, ou seja, quando eu falo de eletrotécnica, em quais unidades do estado eu sei que eu posso abrir sem muita preocupação, porque vai dar certo, em virtude desses fatores que eu comentei. Onde é um sinal amarelo, ou seja, é provável que dê certo, mas a gente vai ter que investir em comunicação, vai ter que ser atrativo para poder fazer a abertura desse curso. Não dá para simplesmente abrir, a gente vai ter que investir para poder fazer vingar a turma. E onde é um risco, onde se eu abrir aquele curso, o risco de não fechamento de turma é muito alto. Então, e olha só que interessante o que eu vou contar para vocês, né? Antes de existir esse modelo dentro da nossa área de educação técnica, a nosso nível de assertividade era de 45%, 50%, mais ou menos. Ou seja, de tudo aquilo que a gente ofertava no mercado, no Paraná, 50% a gente preenchia com turmas. Com a entrada desse modelo em operação, esse nível subiu para 80%. Ou seja, a gente praticamente aumentou em 60% a nossa capacidade de assertividade. Óbvio, e isso é muito importante que eu vou falar, não é o ciência de dados que define a decisão final, né? É humana, mas ele aumenta a nossa capacidade intelectual de tomar a decisão. Esse que é o propósito da ciência de dados nesse caso aqui. Então, esse é um pouquinho da minha história, e aí eu vou contar um pouco também do que eu venho trabalhando nesse ano, principalmente de saúde pública. Esses modelos todos que eu vou contar aqui, eu apresentei para o Ministério da Saúde, para a Agência Brasileira de Desenvolvimento, a Agência Brasileira de Inteligência, de Desenvolvimento Industrial e assim por diante. Mas o que a gente fazia? Baseado em dados das Secretarias Estaduais de Saúde, a gente fazia a previsão de como é que ia se comportar a pandemia em cada cidade brasileira, e aí a gente cruzava com toda a capacidade de atendimento hospitalar que se tem nas cidades brasileiras. Ou seja, a partir disso, a gente acende, esse segundo painel aqui, ele conta essa história, né? A gente acende o semáforo de onde é perigoso, ou seja, onde vai dar sobrecarga de atendimento no país. Por quê? Porque a partir disso, você começa a destinar os recursos de respiradores, enfim, né, toda a infraestrutura de pessoal e assim por diante, de acordo com onde, né, vai ser o alerta nos próximos 10, 15 dias. Né? Então, você direciona a sua atenção de forma mais... a distribuição dos recursos de forma mais orientada. Né? Então, o primeiro a gente faz a previsão e tudo aquilo que envolve um forecast, novamente, né? E aqui a gente compara com a infraestrutura de atendimento hospitalar que tem na localidade, de médicos, de leitos, de respiradores, para cruzar e checar onde vai dar problema. E aqui, esse aqui também é um modelo muito interessante que a gente está trabalhando agora, que é baseado nos dados de atendimentos que a gente já fez de testes de Covid, né? Então, o que ocorre, né? Existem determinados padrões que a gente já observou
do comportamento das pessoas, sejam de saúde ou sejam sociais, que já naturalmente aumentam a probabilidade daquela pessoa estar infectada ou não. Ou seja, né, se a pessoa respondendo ao questionário antes de fazer o exame, a gente já detecta que a probabilidade dela estar contaminada é mais alta, a gente já separa ela do grupo para testar ela em separado. Caso a probabilidade dela seja muito baixa, a gente já coloca como se fosse um pool, ou seja, a gente já testa ela junto com várias outras pessoas dentro do laboratório, exatamente porque a probabilidade dela estar contaminada é muito baixa. Então, ou seja, né, considerando que a gente tinha um problema e ainda continua tendo um problema no Brasil de capacidade de teste muito baixa, ou seja, você passa a usar os testes de forma cada vez mais assertiva, né? Eu só vou testar as pessoas que têm uma maior probabilidade de estarem contaminadas. E quem que aponta isso? Um modelo de ciência de dados que o output sai direto para a menina do laboratório, que ela já faz a separação baseada nisso, né? Então, veja o quanto que a gente acaba economizando de recursos a partir disso. Cada exame RT-PCR, só para colocar em números, ele custa R$300, né? Para um laboratório. Se você consegue testar, às vezes, 5, 6 pessoas simultâneas, né, num mesmo pool, porque você sabe que todas elas têm uma probabilidade muito baixa de contaminação, aí você já faz a conta do quanto que a gente consegue economizar, aumentar nossa capacidade de teste e reduzir nosso custo a partir disso, né? Então, isso aqui já é visto não só como uma decisão de negócio, mas de processo mesmo, com a ciência de dados aplicada. Por fim, e aí que eu queria fazer da conexão desses modelos de ciência de dados com vocês, e eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem de trabalhar junto nesse sentido, né, enquanto indústrias do setor e o Senai nessa vertente, é da gente começar a montar uma grande plataforma, assim como aquela que eu comentei já com vocês, de um Big Data, com dados de saúde, com dados de estabelecimentos, com dados do perfil das cidades, de organizações, mas começar a montar um grande de construção civil. E o que poderia conter isso, né? Ou seja, concentração urbana e domiciliar, ou seja, a gente tem todos os dados do IBGE, a gente tem dados de diferentes tipos de empresas existentes no Brasil ativas e por porte delas, né, em termos de faturamento, de trabalhadores, ou seja, levantar isso num mapa, né, como esse que eu estou demonstrando aqui, mas principalmente criar indicadores ou modelos que apontem oportunidades, pode ser uma tremenda de uma oportunidade da gente construir, né, informações e modelos valiosos para vocês. Mapeamento de fornecedores, né? Então, esse é outro ponto que eu acho que a construção civil ainda no Brasil, ela demanda muita gente, né? Demanda muita gente, que eu digo, trabalhadores, demanda muitos tipos de serviços distintos, e a gente tem já um mapeamento muito robusto já de empresas cadastradas no Brasil, né? Imagine que a gente comece a compartilhar dentro do setor da construção civil avaliações por parte desses públicos, né? Preços praticados por parte desses inúmeros fornecedores. Ou seja, a gente pode, de forma aberta, né, contribuir cada vez mais com o desenvolvimento desse setor com custos cada vez mais baixos, né? Fluxo urbano, né? Ou seja, quando você vai lá e quando você vê exatamente esses mapas de concentrações urbanas aqui, né, de domicílios ou de estabelecimentos, como é que se dá o fluxo urbano naquela localidade? O fluxo de carros, o fluxo de pessoas naquela região, ou seja, tudo isso delimita também o tipo de negócio que você pode estabelecer naquela localidade ou, né, que tipo de oferta de residência que você deve ofertar naquela localidade. Sensoriamento das edificações, né? Às vezes, principalmente agora com essa entrada do BIM na parte de planejamento, mas você começar a monitorar também um prédio ou às vezes até a própria cidade, assim, com relação a necessidade de limpeza, a necessidade de manutenção e assim por diante, ou seja, você começar a construir todo esse grande banco de dados que seja compartilhado pela área da construção civil também é uma tremenda oportunidade, até para você checar, às vezes, se um determinado prédio dá mais manutenção que o outro, ou consome mais energia que o outro, enfim, né? Então, outra coisa que eu imaginei aqui é a parte de preços, né? Quais são os preços praticados de venda de imóveis em uma determinada localidade, que a gente poderia captar isso a partir de redes sociais ou a partir de
sites de imobiliárias também, parte de zoneamento, zoneamento urbano, né? Qual é o tipo de zoneamento que existe em cada uma das localidades da cidade, e também a parte de infraestrutura de cabeamento de energia ou de água, né? Que isso também é muito determinante para o tipo de estabelecimento ou mesmo de residência que você pode estabelecer numa determinada localidade. Mas o foco que eu quero dar aqui é a gente poderia começar a construir conjuntamente, né? O setor da construção civil conosco, assim, além dos dados que a gente já possui, começar a complementar com outros dados que vocês necessitam e construir uma plataforma aberta para todos, com modelos que apontem oportunidades existentes em diferentes bairros ou cidades do Paraná ou fora do Paraná, sabe? Como eu coloquei inicialmente, mas eu consigo contratar alguém que vai lá e faz essa avaliação qualitativa? Sim, eu acho que uma coisa não descarta a outra. Mas a partir do momento que você tem um modelo te apontando essas oportunidades, você consegue olhar o Brasil inteiro. Sua capacidade de prospecção passa a ser ilimitada praticamente. A partir do momento que você identifica uma oportunidade em um determinado bairro, né, ali é legal de fazer algum empreendimento. Aí entra toda uma parte qualitativa, humana. Mas os modelos de ciência de dados, nesse sentido, eles podem trabalhar na capacidade de aumentar a sua inteligência de prospecção. Essa é a mensagem que eu quero trazer, e principalmente é nesse sentido que eu gostaria da gente trabalhar em parceria com as indústrias do setor, né? Que eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande nesse sentido. Graciele, essa é a minha exposição aí. Muito legal, Kleber. Eu sou minha área de tecnologia também, eu sou uma grande aprendiz aí da ciência dos dados, inclusive fiz um curso de Machine Learning esse ano para entender um pouco mais, quase caí dura, porque é estatística pura, né? Digo, lembra na minha época de faculdade, mas é muito interessante essa questão aí. O desafio está lançado, né? A gente criar uma grande base de dados aberta à construção. Eu acho que é um início, né, legal da gente começar. Eu só queria entender um pouquinho, porque assim, quanto maior o volume de dados, maior a dificuldade, né, de ser mais assertivo. Então, o que você imagina assim para começar, né, com essa quantidade de variáveis existentes? Porque aqui no grupo a gente tem pessoas tem empresas que são do ramo imobiliário, então tem alguns pontos aí que você mencionou que provavelmente ajudaria nesse ponto, mas também a questão da construção, e aí tem toda a parte da cadeia de valor da construção, que é imensa, super complexa, que eu acho que também pode ajudar. Então, assim, o que você imagina, assim, para iniciar, para o pessoal, porque também, assim, eu acho que para funcionar teria que ter um retorno interessante, sabe? Você começar e ter o retorno para que outras pessoas possam participar, entendeu? Sim. A gente tem determinados instrumentos dentro do Senai que poderiam ajudar nesse sentido, né? Se a gente montar um consórcio, às vezes, da construção civil do Paraná, às vezes ficaria muito barato da gente fazer um trabalho conjunto, e inclusive com parte do financiamento feito econômico por parte do Senai, ou às vezes até do Departamento Nacional do Senai, para que a gente comece a viabilizar essa plataforma, né? Então, assim, os instrumentos financeiros de financiamento a gente tem. Segundo, a gente já tem uma base de dados que poderia já ser adotada como essa que eu comentei, que eu tenho toda a concentração de estabelecimentos que são atualizados mensalmente da Receita Federal, eu sei onde eles estão localizados no país, a gente sabe dados de concentração populacional, renda média da população, quanto que circula de dinheiro em cada localidade. Então, assim, a gente já tem uma massa de dados interessante para poder trabalhar conjuntamente, o que a gente pode... Então, assim, eu acho que isso aqui já dá um bom input para a gente começar a desenvolver coisas conjuntamente. Claro que, né, outras fontes a gente vai ter que trabalhar, né? E aí eu acho que aí eu tenho que estar junto com vocês, entendeu? Porque o meu olhar, às vezes, ele é de negócio, ele é de ciência de dados, mas vocês estão trabalhando na ponta e vocês sabem, ó, isso aqui é uma hipótese importante da gente testar.
né? Então, esse é um ponto importante. Deixa eu até fazer um resgate da apresentação que eu fiz que ilustra bem isso. Quando a gente começou a pensar naquele modelo para quais são as variáveis que impactam na demanda de curso técnico do Senai no Brasil, a gente começou com 18 hipóteses de pesquisa. No fim, são 5 que determinam se o negócio tem sucesso ou não. Então, assim, isso eu preciso construir com vocês. Eu não tenho a resposta pronta para isso. Eu tenho algumas fontes de dados que a gente pode trabalhar, mas essa construção ela é feita a várias cabeças, né? Não é só eu que vou orientar isso. Mas algumas coisas a gente já tem aqui para trabalhar com vocês, tanto o instrumento quanto o dado. Legal, Kleber, muito bom. Pessoal, alguma pergunta, dúvida para conversar com o Kleber? Tem as mãozinhas erguidas aqui, Graciele, ó. Você não tá... Né? Ah, sim, agora que vocês ergueram. Tá legal, diga, Thiago. Depois o Paulo tá na fila. Eu não vi se o Paulo ergueu antes, mas enfim, vou ser breve. Kleber, animal a apresentação, eu acho que... Bom, não precisa nem falar do potencial que isso aí tem, né? Sobretudo para a gente que está entrando nessa era de muitos dados através do BIM, eu acho que é aí que tem um grande ponto que a gente pode desenvolver. Depois dos exemplos que você deu para a construção, parece, porra, que você está bem conectado com o negócio de inovação. Todos que eu tinha na cabeça você falou, então não sei se é porque são esses mesmos ou sei lá. E, cara, e quero montar assim, cara. Eu já tinha visto esse projeto de vocês, né? Vocês têm um laboratório lá em Londrina que era inteligência artificial, né? Que já casa, que a ideia é montar projetos mesmo com vários setores lá, o pessoal de TI lá de Londrina. E, cara, a gente tem que montar esse troço aí, cara. Eu tô bem afim de montar já faz algum tempo e tinha visto a propaganda de vocês lá do Senai de Londrina e não tinha entrado em contato. No fim, graças ao nosso maravilhoso ecossistema de inovação, está aqui mais fácil que tomar água. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você acha possível de criar um modelo em que as pessoas possam participar à medida, proporcionalmente ao número de dados que elas colocam? Então, melhor, a gente vai criar um modelo aqui que tem os dados que a gente está captando. Aí uma empresa lá, a gente monta aqui quais são uns índices que a gente achou interessante, né? Quais são as análises que a gente quer fazer. Você acha que daria para a gente montar algo do tipo, veio uma construtora que também quer usar os dados que a gente tem, daí a gente fazer algo do tipo, beleza, quer usar? Pode usar. Quais dados que você traz, entende? Fazer algo mais colaborativo assim. Você já viu alguma coisa desse tipo? É assim que faz? Eu não sei, não entendo nada de inteligência artificial. Eu acho que como negócio teria que montar um grupo de empresas da construção civil em conjunto conosco, que elas são, vamos dizer assim, como se tivessem cotas dentro do negócio, e aí você vende o acesso a isso para essas outras empresas. Às vezes ela quer só consumir alguma informação pontualmente, aí tem que definir um negócio a partir disso, né? Obviamente que quem integra esse grupo tem acesso a tudo, né? Ele pode estar compartilhando dados, como ele pode estar consumindo simplesmente dados. Mas essas novas que venham a entrar, ou ela pode entrar num modelo de acesso aos dados, e aí vocês ganham dinheiro, inclusive, vendendo esse serviço de informação, ou ela pode entrar como como você comentou, né? Ela para acessar aquele dado, ela tem que ofertar os dados dela, né? Ou seja, os dados do que ela está monitorando ali dentro do negócio dela. Principalmente quando você entra nessa parte de BIM, né? Que ainda nós estamos falando de um território novo que não tem nem muito dado a respeito, e tem que implantar sensores, enfim, tem que coletar ainda muita informação. Aí essa lógica que você comentou talvez funcione melhor, né? Você vai acessar os nossos indicadores todos, as informações todas, mas você tem que colocar os seus dados aqui também para trabalhar conjuntamente, né? E aí tem até, às vezes, um trabalho técnico para ser feito a partir disso. Agora, da pergunta original feita pela Graciele, né, que são aqueles dados que eu comentei de estabelecimentos que a gente já tem, de concentração populacional e tudo mais, eu acho, cara, que isso daí poderia ser uma plataforma aberta para todo mundo da construção civil, porque a gente precisa desenvolver o setor, né? E para o cara mapear... Eu já conversei com algumas pessoas do setor, assim, eu sempre faço a mesma pergunta, cara, como é que você mapeia onde é que você tem que comprar um terreno ou negócio? Aí a resposta é sempre a mesma, porque fulano me falou, porque ciclano me falou, e tal. Ou seja,
porra, o cara não tem, é baseado ainda muito no feeling, no contato, sabe? Sendo que a gente poderia estar olhando o Brasil inteiro. A gente poderia estar oportunizando, checando oportunidades no país inteiro a partir dessa massa de dados, né? Então, acho que pode trabalhar nesses dois caminhos, Thiago. Maravilha. Valeu, obrigado, Kleber. Vamos conversar aí, cara. Vamos marcar bastante conversar aí. Sim, acho que vai ser um projeto e tanto, hein? Vai ser bem legal. Eu acho que é a forma da gente até levar a indústria da construção civil do Paraná para o Brasil inteiro. Se a gente começar a mapear as oportunidades certas nos lugares certos, a gente leva o Paraná para fora. Maravilha. Isso aí. Paulo. Oi, Graciele. Kleber, parabéns aí pela sua apresentação, muito bacana mesmo, me chamou muita atenção, até porque eu trabalho com dados e os dados que eu trabalho eram para fazer determinado trabalho dentro do mercado imobiliário, que era para elaboração de laudos e análises mercadológicas. E com a nossa captação de dados que a gente está fazendo, e a nossa captação é o que nossa matéria-prima são imóveis, né? Então a gente está captando tudo que a gente tem e consegue captar dentro do mercado e trazendo para dentro de uma base nossa. E hoje a gente já começa a fazer e elaborar relatórios com algumas métricas em relação ao metro quadrado do que tem a venda, baseado em idade, baseado em tamanho. Então a gente está trabalhando isso. E recentemente eu fiz um trabalho de análise para uma construtora que vai lançar 1.000 apartamentos em Maringá. E como é que a gente fez essa análise, né? Porque ele veio conversando comigo sobre o futuro. Daí ele começou a falar sobre o passado, mas ninguém nunca falou sobre o presente, né? Do que a gente tem, né? Do que está acontecendo. Então, quando ele traz para mim um empreendimento que ele quer vender a 200 ou 300 mil reais, e nessa região só tem casas de 100, 120, aí você já vê que tem uma discrepância e tem um certo problema. Mas para você achar tudo isso, como você bem falou, é muito feeling, porque o mercado da construção civil e o mercado imobiliário não está preparado ainda para processos. A gente até conversou na semana passada um pouco sobre isso. As pessoas não estão preparadas, são profissionais que começaram como corretores e não se desenvolveram. Eu acho que se houver essa oportunidade de poder fazer com que as ferramentas conversem, a gente consegue extrapolar certas coisas que são necessárias hoje, sabe? Consegue atingir alguns pontos bem importantes. Um pouco eu falei disso na apresentação. Assim, eu acho que a ciência de dados, a tecnologia de uma maneira geral, ela vem para aumentar a nossa capacidade de decisão, de tomada de decisões, né? Então, assim, ela não faz isso sozinha. No fim, ainda tem um feeling de um executivo, de um empresário que fala, cara, é isso aqui, né? Mas tem dados, né? Mas assim, o fato de você ter, né, muito modelo aplicado, muitos dados e conseguir olhar muita coisa, pô, já abre e já filtra para o cara onde é que ele tem que procurar oportunidades, né? Onde é que ele tem que mirar, né, em termos de ações e do que ele tem que analisar melhor, né? Então, são coisas que ainda trabalham conjuntas, né? O modelo não vai tomar decisão por si só. Ainda tem uma análise qualitativa a ser feita ali logo depois. Mas, aí respondendo a primeira parte da tua fala, né? Tem que começar, sabe, Paulo? Porque, assim, se você não... eu vivi isso dentro da minha organização e eu vivi isso também prestando serviço para outras organizações, assim. Se você não começa construindo um modelo de ciência de dados para alguma coisa e começa a mostrar os resultados daquilo, eles não vêm, às vezes não materializam o negócio, sabe? Eles continuam achando que é o mesmo modelo de antes. Então, assim, você tem que vir com a ruptura, sabe? Você tem que vir com aquele modelo mesmo da educação que eu comentei. Você está falando de que aumentou nossa capacidade em 60% de assertividade, ou seja, como é que você... Hoje já não tem mais discussão, né? Quando vai pensar na abertura de um curso, o gestor faz a requisição, consulta o robô, para daí voltar a pergunta para ele, cara, faz sentido ou não faz? Porque, meu robô aqui está apontando que não vai dar certo, cara. E aí você tem toda a informação na mão ali para discutir, né? Então, assim, precisa começar. E é um setor, na minha opinião, assim, que, tem tanta oportunidade, tem tanta coisa para a gente fazer aí, né? Tem tanta obras de infraestrutura ainda a serem desenvolvidas, tem tantos prédios e casas a serem construídas,
E a gente está vivendo um fenômeno aqui no Brasil que os Estados Unidos já viveram durante a última década, continuam vivendo, e que está acelerado pela pandemia. Ou seja, vai ter uma interiorização, ela já está ocorrendo. Sim. As pessoas vão começar a sair das grandes cidades. Olha quantas oportunidades de construção de novas casas que você tem no interior para acontecer. Então, a gente precisa aumentar nossa capacidade de observar tudo isso em dados. Né? Beleza, mas parabéns aí pela apresentação e sucesso, viu? Sucesso para nós, espero que a gente desenvolva isso. Cara, mas eu acho que está bem fácil, sabe? O que você falou, a coisa da disruptura, eu vejo que é muito importante novas ideias vindo ao mercado e a gente aplicando elas. Porque ainda o nosso mercado, o imobiliário principalmente, por ser um mercado muito masculino, em um mercado muito velho e muito tradicional, essas ideias, e principalmente quando as ideias partem de um formato, de uma forma gratuita, cara, você começa a deixar o povo todo de cabeça, de ponta cabeça e cabelo em pé, porque ninguém acredita nesse tipo de modelo. Mas como você bem falou, eu acho que isso que é o importante, é você demonstrar e dar isso para o mercado. E começar, de uma forma ou outra, a melhorar toda essa cultura, né? Sim, sem dúvida. Legal. Legal, pessoal. Mais alguma pergunta aí? Grazi, faz aquela pergunta que eu coloquei no chat ali, que o Fred da Realiza está perguntando, mas ele não pôde entrar na nossa live, por favor. Ah, tá. Só um minutinho. Deixa eu ver qual que é a pergunta. Tá vendo aqui? O povo participa até do grupo. Maravilha. Ele mandou assim, Kleber, daria para aplicarmos para definição preditiva na conceituação de produtos em nossos projetos de arquitetura e nas KPIs no planejamento dos projetos? Olha, você pode refazer, tem duas perguntas em uma aí, né? Graciele, está no mudo. Deixa eu falar de novo. Daria para aplicarmos para definição preditiva na conceituação de produtos em nossos projetos de arquitetura? Essa é uma pergunta. Eu acho que esse é um... Eu não... Volta um pouco ao que a gente conversou agora há pouco com o Paulo, né? Eu acho que dá para você apontar onde você tem a oportunidade de ser diferente, né? Em quais localidades, onde você vai ter potencialmente aceitação nesse sentido. Para formatar um produto dessa natureza. Isso eu acho que sim, né? Então, eu quero fazer uma coisa super elaborada e tudo mais. Quais são as localidades em diferentes bairros da cidade do Paraná ou do Brasil que eu poderia estar ofertando algum tipo de produto dessa natureza? De novo, não é o modelo que vai dar essa decisão final para você, né? Você vai ter que fazer uma avaliação qualitativa logo após, né? Mas, sim, ele já te daria os indícios, sim, sem dúvida nenhuma. E a segunda pergunta das KPIs. Eu vou até exemplificar com um caso que eu fiz para uma indústria. Ela queria abrir uma segunda planta industrial no país, né? Então, ela precisava entender uma série de fatores, né? Quais cidades brasileiras que tinham infraestrutura aeroportuária, quais cidades brasileiras que tinham oferta de educação para os técnicos que eles mais contratavam, qual que era a média de valores salariais desses técnicos que eles precisavam contratar de forma massiva, onde estavam as cadeias de fornecimento deles no Brasil. Isso tudo levou a 5 cidades potenciais que eles poderiam se instalar, né? Seguindo a mesma lógica do que ele acabou de colocar. Aí, a partir dessas 5, eles levaram todo o grupo de executivos deles para essas 5 cidades para fazerem uma análise qualitativa e tomar a decisão final. Mas veja só quanto que, em 3 horas de trabalho, a gente já poupou... Filtro, né? Já filtrou tudo para eles. Sim. Legal, muito bom. Respondido. Mas tem uma parte da KPI, né? Ah, sim. Nas KPIs do planejamento dos projetos, ele perguntou. Provavelmente a mesma aplicação, né, definição preditiva, nos KPIs do planejamento dos projetos. Aí entra naquela questão do BIM, que a gente falou do Thiago, com a pergunta do Thiago e tudo mais. Eu acho que tem
Eu acho que ainda o BIM, o Luiz Thiago Dalla Stella, aqui do Senai, tem mais condições de falar disso do que eu. Mas ela está numa fase ainda muito do planejamento, né? Você usa o BIM para fazer o planejamento e assim por diante, mas você ainda não conseguiu começar a monitorar tudo isso em dados todo o tempo, né? Então, acho que tem uma maturidade aí a ser desenvolvida e que, se estiver dentro de uma plataforma compartilhada de construção civil para todos os entes, você já começa a construir modelos preditivos, inclusive de apontar onde é que você vai ter problema, né? Onde é que você potencialmente pode vir a ter problema. Então, dá para... Eu acho que aí é um mercado que a gente tem que começar a trabalhar ainda no input de dados. Aí vai muito naquela pergunta que o Thiago Francisco fez inicialmente. Mas é um trabalho mais de médio e longo prazo. Hein? Sim, mas tem que começar, né? Tem que começar porque, cara, tem outros fazendo por aí, né? Fora do Brasil, né? A gente precisa seguir essa linha aí, em termos de desenvolvimento tecnológico no setor. O Kleber vai deixar o contato dele? Eu posso colocar, eu vou incluir, primeiro, né? Já recebi o contato do Kleber aqui, eu vou incluí-lo no grupo, então ele vai participar ali do nosso grupo do WhatsApp. Então, qualquer coisa, né, que a gente resolver, enfim, vamos montar esse projeto, ele já vai estar ali para a gente trocar ideia. Legal. Legal? Mais alguma pergunta, pessoal? Muito legal, Kleber. Obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Eu, como Sebrae Paraná, agradeço aqui, né, a tua participação conosco também, compartilhando essas ricas informações. E eu vou fazer contato contigo, Kleber. Já peguei teu WhatsApp aqui com a Letícia do Senai também. Vou fazer contato contigo para a gente marcar uma reunião e avançar aí nessa tua proposta, que realmente é muito interessante. E se nós unirmos a força do Senai com o Sebrae, a gente consegue, com certeza, fazer isso acontecer sim, tá? Tamo junto. Legal. Obrigado, legal, gente. Então... obrigado, Adriana, Graciele, pelo tempo, né? Pelo convite. Eu sigo à disposição. Vamos tocar isso para frente. Vamos sim, conte conosco. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada, pessoal. Até breve. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.